E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo aí? O som tá legal? Confirma se o som tá legal aí para nós. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Tudo certo, som? Já vão chamando mais gente. Vamos bombar essa live aí. Última live com a Bruna bateu 45 pessoas. Será que a gente chega em 50 hoje? Legal, legal. Hoje eu tenho uma convidada especial. A Milena, diretora regional da Exim. Vai ser bem legal. Chamando o pessoal aí. Eu vou chamando ela para entrar aqui já. Ver se ela já está por aqui. Aí, legal. Chamar ela para participar aqui. Chamei ela para participar. Vamos ver se ela... E aí, pessoal, vão chegando, vão chegando. Bastante gente conhecida aí. Márcio, Bruna. Como é que tá, pessoal? Já convidei aí a Milena. Vamos ver se ela vai aceitar. E Milena, boa noite. Te convidei, mandei o convite aí. Agora é só aceitar. Pessoal de Minas Gerais aí, um abraço. Pô, a gente tem um cliente muito legal aí, Grupo Lagoa. Pessoal, gente boa. O Daniel e o Milton. Pessoal, gente boa mesmo. Te mandei um convite aí, Milena. Só aceitar. Aê. Muito Olá, boa noite, Milena. boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Preferem que eu coloque o fone? Posso pegar o fone também? Tá Para mim tranquilo? tá ótimo. Para mim tá ótimo. Tá fantástico. Milena, muito obrigado por aceitar o convite para falar conosco aqui, tá? Vou só falar umas palavrinhas antes de a gente começar. Meu nome é Thiago Guedes, eu sou sócio fundador aqui da DServe. Nós somos especialistas em segurança da informação e privacidade, e a gente trabalha em três verticais: segurança da informação, a parte de privacidade e a parte de educação, que a gente chama de Academy. E a gente, no Academy a gente trabalha com a Exim. E por isso que a Milena veio convidada aqui hoje falar conosco. A Milena é diretora regional aqui da Exim no Brasil. E é uma pessoa que me ajudou demais aí desde o início, final de 2018, início de 2019. Por isso que eu chamei ela para a gente bater um papo. Boa noite, Milena. Boa Obrigado noite. mesmo por estar participando com a gente. Não, prazer enorme. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui nesse nosso bate-papo. Legal, legal, ótimo. Então, Milena, eu queria começar perguntando quem é a Milena, né? Fala um pouquinho da Exim, conta um pouquinho para a gente começar esse nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Gente, essa minha história com a Equizin já fez, né, alguns aniversários. Eu completo agora em maio 12 anos de Equizin. Eu já estou há 12 anos aqui tocando a operação do Brasil. Para quem não conhece, para quem tem pouca informação, até para o pessoal se situar também um pouquinho, né? O que o Equizin faz? O Equizin é um instituto internacional de certificação para profissionais da área de TI negócios. Então, esse é o modelo de operação, é um modelo global, a gente atende em diversos países, temos aí uma grande cobertura geográfica.
O Exim, para quem vem do mundo de tecnologia da informação, tem um histórico, né, e tem uma relação mais de longa data com o Exim por conta de programas mais ligados à área de gerenciamento de serviços, a parte de governança, a parte de segurança, e mais recentemente, né, a gente, até por um desdobramento do próprio pilar que a gente tem, que é um dos pilares do portfólio, é a área de segurança, compliance e risco. Então, a gente acabou desenvolvendo e trazendo para dentro do portfólio do Exim alguns módulos ligados à privacidade, né? E aí a gente acabou abrindo um pouco mais esse leque, porque não só o pessoal de TI, mas o pessoal também de outras áreas, principalmente da área jurídica, né? O pessoal do mundo do legal acabou se aproximando um pouco mais. Mas o Exim em si tem quase 40 anos, são 37 anos, né, de operação. Então, assim, é um instituto já bastante consolidado, bastante antigo. A gente não está falando de vamos colocar assim, de um instituto que chegou agora, né, que está pegando carona em alguma onda, porque às vezes o pessoal que mal conhece fala, mas de onde saiu esse Exim, né? Então, são quase 4 décadas, E a história do Exim é bastante interessante, porque o nascimento dessa operação do Exim na Holanda, que é onde está a nossa base, somos uma empresa europeia, o Exim nasceu exatamente por uma demanda do governo, né, para que fosse aplicados testes, que tivesse um modelo estruturado, né, de validação de competências para funcionários da área de tecnologia ligada a um determinado órgão de governo na Holanda. Então, foi assim que nasceu essa história do Exim, né? E isso foi se expandindo, saiu da área de TI, acabou pegando diversas outras áreas, e faz todo sentido, né? Porque quando você pensa no mundo de tecnologia há quase 40 anos atrás, a visão da área de TI era uma, né? Então a gente tinha uma coisa assim muito mais técnica, muito mais operacional, apesar de que a gente ainda tem algumas áreas dentro da tecnologia que tem essa característica, mas quando a gente olha, principalmente nesses últimos 10, 15 anos, né, o mundo das empresas mudou. Eu lembro que mesmo quando eu entrei na operação do Exim, ou nos meus 6 anos anteriores, que eu já estava no mercado de tecnologia, num grande provedor também de treinamento e consultoria nessa área, quando a gente falava, né, aquele discurso, alinhar TI com negócios, né, precisa falar a mesma língua, tinha toda aquela mística por trás. E hoje em dia é difícil você dissociar, né, uma parte de um processo dentro da organização, um serviço que não esteja 100% calcado em cima da tecnologia. E a gente teve isso de uma maneira muito mais forte, inclusive nesse último ano, por conta da pandemia. Quem tinha pouco avançado com relação à parte de transformação digital, né, teve que correr, e muitas empresas que já estavam estruturadas, muitas delas, inclusive, perceberam que, às vezes, você tinha só uma parte da sua operação com essa característica, mas ainda faltava muita coisa. Então, assim, é um grande acelerador, e a área de tecnologia, ela acaba hoje estando, na verdade, disseminada dentro da organização como um todo, dos negócios da empresa, né, em todas as áreas. Então, você tem poucas coisas que são realmente manuais hoje em dia, né? Você pensar em emitir uma nota fiscal ou fazer uma conferência de estoque no sistema padrão, não tem como. Mais. Não tem como, né? Mesmo os pequenos negócios que entraram recentemente nessa área, você já tem todo um arcabouço, né, de operações digitais, senão você não consegue sequer ficar dentro do teu e-commerce, etc. Então, é um desdobramento natural essa evolução de portfólio do Exim, né? Claro. Não, e até assim, ó, a gente, que nem você falou bem, né? A tecnologia a gente já conhecia, mas como é que foi essa não sei se foi uma estratégia que vocês colocaram a parte de privacidade, ou foi uma cobrança do mercado? Como é que chegou essa parte de privacidade? Porque hoje está fugindo desse pessoal que era mais técnico. A gente falava de nuvem, falava de ITIL, né? A gente falava de Green IT, mas agora é completamente diferente, né? A gente está falando de outro público, as equipes são cada vez mais multidisciplinares, né? Então, como é que foi essa ideia de vocês montarem uma formação mais heterogênea, digamos assim, né? Na verdade, até por conta da estrutura do portfólio, né, Thiago? Como eu falei, a gente tem alguns pilares de sustentação.
Então, se você pegar dentro do site do Equizin, você vai ver lá uma lista de produtos, de programas, né? Só que eles têm uma lógica, dentro da nossa estrutura, a gente tem um diagrama para isso, e até interessante, depois a gente pode, eles estão inclusive atualizando por conta de alguns produtos que entraram recentemente, a gente pode depois compartilhar, em outra oportunidade a gente traz isso à tona de novo. Mas os programas do Equizin, eles estão, vamos dizer assim, distribuídos, né, eles estão enquadrados em 4 grandes pilares. Então, a gente tem 4 grandes frentes onde os produtos, os programas de capacitação, eles vão se encaixando. Uma das linhas, então, a gente tem uma área de análise de negócios, né, mais a parte de processos de negócios. Tem uma outra linha mais ligada às tecnologias, onde tem certificações, né, de cloud, como você mencionou, tem IoT, tem blockchain, tem inteligência artificial, tem uma série de outras coisas. E tem outros 2 grupos que já são um pouco mais comuns, o pessoal do mercado conhece mais essa linguagem. Um deles é o que a gente chama da linha de cultura e princípios ágeis. Então, ali a gente tem programas como toda a linha de agilidade, né, Agile Scrum, a parte de DevOps, o Lean. Então, a gente tem o Verisme, que é a parte de gestão de serviço organizacional, já com essa pegada de transformação digital, já não é só aquela visão específica de TI. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa frente organizada para a parte de cultura e princípios ágeis. E quem é o outro grande pilar do Equizin? É o pilar de segurança, compliance e risco. Então, dentro desse pilar, a gente já tem há muitos anos, olha que, como eu falei, eu estou na operação do Equizin já há praticamente 12 anos, né? E quando eu entrei, acho que foi um dos primeiros produtos que eu trouxe para o Brasil, que eu fiz uma força-tarefa para que a gente fizesse localização, tradução, começando a desenvolver os primeiros parceiros para entregar os treinamentos. Nessa área, foi exatamente para a segurança da informação, que já tinha lá fora. E a gente aqui no Brasil nem operava com esse produto, né? Então, a gente ficava muito focado na parte de gerenciamento de serviços de TI. Eu falava, não, mas tem um portfólio enorme lá fora, vamos começar a ver o que mais o Brasil pode absorver. E o primeiro que a gente trouxe foi o de segurança. Então, só neste meu período, são quase 12, vamos colocar 11 anos que a gente tenha feito esse trabalho de localização aí no primeiro ano de operação, mas a gente está falando aí de pelo menos 11 anos que a linha de segurança está no Brasil. E aí a gente tem segurança da informação, né? Você tem vários módulos, tem a parte de cyber, tem programa de capacitação para ethical hacking. Então, existem muitos produtos dentro desse vamos dizer assim, dessa vertical. E para a gente, até por ser uma empresa europeia, né, por ser uma empresa que está debaixo do GDPR, e a gente já tinha essas práticas até dentro do Equizin, até porque assim, a gente via isso dentro das políticas internas. Então, a gente já tinha toda uma cultura com relação a essa parte de privacidade de dados, e não tem outra forma, são assuntos totalmente correlacionados, né? Você falar de segurança e não falar de privacidade, ou você tentar explorar o assunto privacidade sem lembrar toda a parte de gestão de segurança da informação que está por trás disso, eu diria que foi uma consequência natural de ampliação de portfólio. É um exercício que o Equizin faz constantemente, né? De revitalizar, de eventualmente descontinuar algum produto que já não faz muito sentido e trazer coisas novas, arejar o portfólio. São os ciclos de vida normais de produtos que todas as empresas têm. E a gente traz isso também, né? Então, de tempos em tempos, a gente está sempre primeiro, antenado com o mercado, mapeando aí algumas tendências, buscando algumas coisas novas que façam sentido dentro dessa construção desses pilares que sustentam essa vamos dizer assim, essa linha de formação que o Equizin traz. E por isso veio a parte de privacidade, né? Foi um desdobramento natural para que a gente tivesse aí um casamento junto com segurança, que já era alguma coisa muito forte, trazendo as práticas de privacidade, trazendo toda a parte do GDPR por trás. E aí a gente trouxe esse programa, se não estou enganada, 2017 foi quando, antes inclusive da lei, do regulamento está sendo publicado lá fora, do GDPR está sendo publicado, a gente já estava com esse material construído, porque eles já estavam naquele período de tá tudo pronto, entrando em vigor em maio do ano seguinte, que foi em 2018. Então, no final de 2017, a gente já estava com esse lançamento em inglês, e aí eu comecei o trabalho, né, de desenvolvimento dos parceiros locais, de tradução desses conteúdos junto com os especialistas, para que a gente pudesse trazer treinamento, prova, simulado, tudo em idioma local. Então, vamos dizer assim,
essa entrada na área de privacidade, né, como uma estratégia casada aí com segurança da informação, começou no final de 2017 e para o Brasil, em 2018, a gente começou já com os lançamentos em português. Foi até um ciclo rápido, porque às vezes tem alguns produtos que às vezes demoram um pouco mais de tempo para a gente conseguir trazer. Então, você tem todo um cronograma internacional também, às vezes você tem solicitações em vários idiomas, né? Então, a gente conseguiu rapidamente trazer, porque o assunto já estava começando a borbulhar aqui no Brasil. E é isso. Em 2018, deslanchou, né? A gente oficialmente começou com o PDP-F, né, que era o de fundamentos, e aí ao longo do ano o nível avançado foi liberado em inglês, aí a gente trouxe para cá também, depois veio em 2019, veio o Essentials, que é baseado na LGPD, e assim a coisa tomou a proporção que a gente viu aí mais recentemente. Poxa, é verdade, eu vejo o sucesso que vocês estão tendo aqui, inclusive a gente que está atuando na linha de frente da implementação da conformidade da LGPD, né, e de privacidade de dados. A gente percebe isso, esse peso, né, que a ESIM traz. Inclusive, eu queria te questionar, assim, é óbvio que essa parte da formação colabora muito, mas a ESIM tem outras frentes de conscientização, porque às vezes eu acho que o Brasil não tem a cultura da segurança e da privacidade ainda, sabe? Vocês têm alguma coisa de webinar, de live, de blog, vocês têm outras coisas além da formação que está para fomentar esse tema? A gente tem um modelo que é muito cooperado com os próprios parceiros, né? Então, a gente participa de bate-papos, de conversas como essa que a gente está tendo aqui. A gente, muitas vezes, é convidado para participar de alguns eventos. Quer dizer, o ano passado foi um ano bastante atípico, mas, de um modo geral, eu acompanhava os calendários dos principais eventos ao longo do ano e não era muito difícil da gente estar participando com algum tipo de apoio e estar fazendo algum tipo de trabalho de conscientização e divulgação. Foram feitos, sempre que a gente lança qualquer programa, isso assim, independente, né, da parte de privacidade, mas todos os programas, quando são lançados, a gente sempre tem um período de alguns meses onde começa toda uma movimentação, primeiro internacional, porque os programas sempre são lançados em inglês, então a gente sempre tem vários webinars, isso fica gravado. O Exim tem um acervo enorme no YouTube, com apresentações em espanhol, em várias do Brasil, né, de especialistas locais, em inglês, uma série de outras também. Então, a gente sempre fomenta isso nessa fase inicial, quando o assunto realmente está muito novo, fazendo essa primeira onda do movimento. Então, a gente traz os webinars, tem palestras internacionais, a gente trabalha, às vezes, artigos, e aqui no Brasil eu fomento bastante essa parte dos artigos também. Então, vira e mexe, eu vejo alguma coisa interessante, a gente traz isso para dentro de casa, então tem algumas comunidades aí em que eu estou presente, eu participo, e a gente está sempre pedindo, né, alguns materiais para que a gente possa popular o site, no site do Exim, na parte Brasil. Tem bastante coisa, principalmente nessa área de segurança e privacidade, eu acho que nos 2 últimos anos talvez tenha sido realmente o assunto que bombou. Então, a gente tem vários materiais, tem artigos, né? Tudo que a gente pode coletar e trabalhar nesse sentido, a gente vem fazendo. E assim, muitas apresentações que eu fiz também em vários eventos, né, de públicos diferentes, mesmo na área de tecnologia, às vezes você tem eventos que são muito segmentados, mais para o pessoal de desenvolvimento, mais para o pessoal de micro, pequena empresa, às vezes são eventos maiores, às vezes são eventos específicos de segurança, onde de alguma forma a gente consegue também capitalizar e falar um pouco e trazer um pouco à tona a importância do assunto, e depois o mercado começa a andar, né? Então, a gente fez um esforço muito grande aí no início, e aí começam os próprios parceiros, né, do Exim, você tem a tua, vamos dizer assim, a tua frente de atuação, trazendo o assunto à tona, e incentivando, e cada um vai fazendo a sua parte e todo mundo junto faz o mercado ficar um pouco mais consciente. É um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente vai somando esforços. Essa é a ideia. A gente agora está começando com essas lives, né? Que a gente está chamando de mentoria de serve, né? A gente está fazendo uma por semana. A gente também está fazendo webinars uma vez por semana também. Convido a todos aí. A gente tem um grupo bem legal para quem é aluno que está participando no WhatsApp. E essas lives são constantes, algumas são abertas, a gente sempre convida. E eu acho que esse primeiro passo aí
a conscientização. A gente vê, existe um gap muito grande entre o que acontece na Europa e aqui no Brasil, né? A Europa já vinha com histórico de esforços, né, no sentido de privacidade, e aqui no Brasil a empresa não tem, às vezes, o básico. A gente vê empresas que não têm backup, sabe? Então, acho que essa parte da conscientização é bastante importante. Que bom que tu está participando disso também. E obrigado de novo por estar aí com a gente. Não, que ótimo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, porque você estava falando das práticas também, né, de consultoria, você falou da questão de conscientização agora. Você que como empresa, né, acaba atuando, tem o braço da academia, da formação, né, o braço do treinamento, e ao mesmo tempo você tem outros serviços relacionados ao tema. Você que também ministra os treinamentos e entendeu esse modelo, essa parte da formação, como é que você consegue fazer esse alinhamento na sua cabeça quando você está, por exemplo, dentro de um projeto de consultoria, baseado nas coisas que você está enxergando ali de uma maneira mais comum, né? Como gaps de conhecimento, como falhas de processo, problemas, às vezes, muito simples de conscientização mesmo dos usuários, né? Dos colaboradores. E do lado de cá você tem a parte de treinamento. Como é que você vê a associação, essa combinação entre as propostas que estão dentro do treinamento Exim que você está ministrando e preparando as pessoas e o que você vê na realidade, lá no dia a dia, quando você está no projeto de consultoria? Onde é que essas coisas se juntam? Tem uma boa sinergia? Curiosidade de quem está do lado de cá querendo espiar do outro lado do muro. Excelente pergunta, tá? Na verdade, começou, tá? Nossa empresa foi fundada em 2012 e a gente sempre trabalhou com segurança da informação, tá? E daí a gente sempre trabalhou com produtos e serviços nesse sentido, né? Sempre usando como base a 27001 ISO BNT, tá? E daí a gente começou a trabalhar nas empresas e a gente viu uma série de deficiências na empresa. Porque às vezes a gente queria ir no nível mais avançado de segurança e o cara às vezes não tinha o básico. E a gente começou a perceber que a dor do cara estava lá atrás, assim, ele sequer achava que ele precisava disso. Então, em 2018 a gente se conheceu e caiu como uma luva essa questão de educação, porque a gente pensou assim, bom, é um jeito de a gente conscientizar o nosso cliente da importância disso, agregar um item a mais, além da segurança, falar de privacidade também, e a gente agregou mais uma norma que é a 27.701, né? E daí isso foi um gatilho. E como a gente começou a preparar muita gente na parte de segurança e na parte de curso, a gente começou a perceber, bom, a gente também consegue fazer a parte de consultoria, porque até para a BNT, a ISO 27701 ela é uma extensão da 27001, então eu não preciso refazer, sabe? É só um a mais, digamos assim, é um degrauzinho a mais. Então, quando a gente começou a trabalhar, a gente começou agora a trabalhar 360 a empresa. Eu entro na empresa, eu percebo os processos que podem melhorar, eu percebo quais são as pessoas que eu tenho que treinar, eu percebo quais são as ferramentas, né? Então a gente consegue ajudar essa empresa de 360. E a gente está usando a formação da Exim como sugestão dentro das empresas. Porque vamos supor que, por hipótese, eu tenho que fazer um mapeamento de processo, eu tenho que fazer entrevista com as pessoas, e o meu objetivo é identificar gaps de segurança, tá? Se essa pessoa ela já vem educada, ela já sabe quais são as dores, quais são os pontos sensíveis de segurança da informação, ela já vai responder muito mais fácil para mim. Ela vai dar o caminho das pedras, sabe? E acontece também nessa parte de consultoria que às vezes a gente tem um cara que digamos assim, um cara que tem medo da gente, não sei se é medo, mas não gosta, assim, vai mexer no meu trabalho aqui, vai me dar palpite, sabe? E a parte de educação te traz a conscientização e te diz, não, cara, a gente está do teu lado, né? A gente tem a intenção de te treinar, é uma certificação que vai ficar contigo, essa certificação ninguém te tira, é um conhecimento que está em ti, não é que se tu sair dessa empresa e for para outra empresa, esse conhecimento vai contigo, mas se tu tiver isso aqui, facilita tudo. Então, para nós fechou todas. Quando a gente conheceu o Exim, casou. E a gente até estava comentando aqui dentro uma coisa bem interessante que a Exim, a gente, depois que a gente conheceu a Exim, a gente começou a entrar mais nessa parte de educação focada em privacidade, tá? E a gente começou a perceber que a Exim é a única empresa que tem uma certificação internacional exclusiva para LGPD. Porque GDPR tem outras, entendeu? ISO tem outras. Mas falando só de LGPD, que é o nosso PDPE,
e com reconhecimento internacional, é só a Exim que tem. Então, para nós foi bem legal. A gente está treinando gente hoje da Coca-Cola, da Messi Investimentos, da Tigre, do Itaú, do Banco de Financiamento da Mercedes-Benz, então, Autoavaliar. Então, a gente conseguiu fazer essa junção aí. Tem um ponto importante aí no que você está colocando, porque mesmo você como um prestador de serviços na área, mas mesmo dentro da organização que às vezes nem está contratando um serviço de consultoria, está fazendo dentro de casa, né, todas essas, vamos dizer, está buscando esse alinhamento dentro de casa, a importância da conscientização, da preparação dos colaboradores, ela continua tendo um peso muito estratégico. E, às vezes, a empresa tem uma certa dificuldade em enxergar isso, né? Às vezes, olha para a área de educação e fala, mas vou ter que fazer esse treinamento, capacitação, será que precisa, né? Então, às vezes, tem aí uma certa resistência. E alguns pontos que você colocou que são fundamentais, né? Quando você tem uma equipe, quando os colaboradores e entendem o que está por trás, primeiro que você quebra as resistências, porque a pessoa está entendendo aquilo não como alguém que chegou de fora, ou mesmo uma mudança interna que está sendo proposta, ele consegue enxergar que não é assim, estão mexendo no meu queijo, né? É aquela sensação de realmente, eu estou entendendo o que está por trás, eu sei quais são os conceitos, eu estou entendendo por que eu preciso mudar alguns modelos de atuação, alguns processos estão sendo revisados, eu estou conseguindo entender por que as coisas estão mudando. E quando as pessoas entendem por que elas têm que mudar, é um processo mais tranquilo, né? Você rompe a resistência. Porque a sensação de, não, estão chegando aqui, mexendo em tudo, mudando tudo, e eu sequer sei direito o que é, isso gera um grau de insegurança muito grande nas pessoas. Tem gente que é realmente muito avessa às mudanças. Então, isso é bastante importante, você realmente trazer a organização. E da mesma forma que quando a empresa contrata uma consultoria, né? Quanto mais ela tem dentro de casa pessoas preparadas, pessoas que estão realmente habilitadas, entendendo do assunto, para interagir com a consultoria, mais essa consultoria vai trazer um resultado melhor, mais rápido. Então, você tem um ganho de escala nos resultados do projeto como um todo, né? A própria consultoria tem um aproveitamento muito maior. É o que você falou, às vezes você tem um pedaço das ações da semana ali programadas, mas as pessoas estão tão distantes do ponto de vista conceitual que elas sequer entendem o que você está falando. Isso acaba levando muito tempo, né, para que você explique. Então, faz um trabalho de capacitação, de conscientização, desenvolve essa cultura, né, de estar sempre arejando, de estar sempre reciclando, para que as pessoas respondam mais rapidamente, de maneira correta, as mudanças que venham de uma consultoria, ou mesmo quando é dentro de casa. Porque não é só resistência externa, tem resistência interna também. Às vezes o processo que está sendo feito, às vezes a empresa acabou de nomear o DPO, aí você tem lá o encarregado de dados, o cara acabou de colocar o chapéu na cabeça. Mas ele está sozinho, porque só ele se preparou, né? Só ele entende o que tem que ser feito e o resto da empresa não faz ideia do piano que esse cara está carregando nas costas. Sim, então, fundamental que a empresa venha junto, né? Você faz um investimento inicial, as pessoas, às vezes, muita gente busca a própria capacitação, investe como plano de carreira, às vezes a empresa não fez aquilo, mas ela está fazendo por ela, e o seu grau de resposta, seu grau de crescimento muda quando você começa a entender melhor o que está acontecendo. Então, é o pontapé, né? É o ponto de partida para um resultado melhor. Com certeza. E olha só, a gente hoje já treinou mais de 400 pessoas do Brasil todo, tá? Até o TJ do Amazonas a gente treinou, olha, o pessoal bem diversificado. E basicamente a gente vê muito advogado fazendo essa formação e muita gente da TI. E normalmente é para ser DPO, né? Ou um DPO as a service, como se fosse uma empresa, um cara terceiro, um prestador de serviço, ou uma consultoria. E ontem eu fiz uma enquete que deu 50 votos, tá? Perguntando para o nosso público, né? Pessoal, o que vocês acham aqui? Vocês acham que certificação é uma coisa relevante para esse mercado, né? E 90% diz que sim, mas 10% diz que não. E eu fiquei pensando assim, né? A gente vê que talvez pela cultura, o pessoal de TI, eles entendem mais fácil esse peso da certificação, né? E outras pessoas, talvez a pessoa que veio da parte do advogado, uma parte legal, não entende aquilo como valor. Às vezes,
a pessoa quer fazer o curso conosco porque quer esse conhecimento, mas não quer fazer a certificação, porque ela não acha necessário. Então, que tu vê isso? Tu acredita que isso é uma questão cultural, isso é uma questão de mercado? Como é que tu vê essa questão? Eu acho assim, você tocou num ponto interessante, né? Eu tô voltando do tempo aqui, tô voltando uns 3 anos e alguma coisa, quando eu estava trazendo o programa de privacidade para o Brasil. Então, assim, eu tinha duas possibilidades, né? Eu tinha uma base já de parceiros Equizim, que já tinham ali toda uma cultura, já desenvolviam e entregavam outros treinamentos, muitos ligados à privacidade, à segurança da informação. Então, eu já tinha ali uma porta de entrada para a gente conversar sobre o tema. Mas, mesmo assim, na época, muita gente ainda olhou e falou, nossa, mas será que esse negócio vai virar lei internacional? A gente não tinha ainda nem a clareza de quando ia sair a nossa ainda, né? Não tinha nem o nome de batismo ainda. Então, assim, teve uma fase inicial das pessoas tentarem entender como que isso ia ser incorporado do ponto de vista de produto mesmo, de serviço, como que ia ser uma abordagem de mercado, como que a gente vai comunicar isso, como que a gente vai fazer aquele começo do trabalho de formiguinha que a gente falou há pouco tempo. Ao mesmo tempo, eu já entendia, porque eu já tinha dado uma mapeada no mercado, e eu já vi o pessoal da área de direito digital falando sobre o tema, porque é muito natural. Você está falando de legislação, então você já tem ali um público, né, os advogados, né, o pessoal da área de direito digital, principalmente na época. Hoje você tem várias áreas do direito buscando informações sobre o tema, mas na época era muito específico, era realmente o pessoal mais ali daquele núcleo do direito digital. E aí eu sentei para conversar na época, né, com alguns grandes nomes para a gente entender melhor isso daí, como que a gente podia trazer. Muitos já estavam falando sobre o tema, já tinham, por exemplo, às vezes alguns cursos, algumas coisas, alguns workshops, né, fazendo um início de conscientização, começando a plantar a semente no mercado. E aí a ideia era, por que não fazer isso de maneira alinhada, com uma ementa mais estruturada, com alguma coisa que já está vindo, né, toda embasada no GDPR. E assim a gente começou a plantar essa semente. O que acontece? No início, as primeiras turmas que aconteceram de privacidade, a gente tinha pouquíssima gente, né? Eu estava falando isso com outro parceiro nosso de treinamento um dia desse, e ele falou, Milena, ainda bem que a gente não desistiu, eu estou muito feliz que você me convenceu que era realmente uma coisa muito importante, não só do ponto de vista do negócio em si, mas de mercado. Tem um mundo de oportunidades que não é só para mim, é para quem está participando da capacitação, do treinamento, porque a gente tem infinitas oportunidades sendo abertas no mercado, está só começando. Então, ele estava lembrando que na primeira turma tinha tipo 5, 6 pessoas e acho que uns 3 eram convidados, tinham 2 pagantes, alguma coisa assim. E ele falou, quer saber, eu vou rodar essa turma de qualquer jeito. E era na época ainda das turmas presenciais, né? Não tínhamos nem ideia da pandemia ainda. E aí eu ainda fui. Geralmente, quando tinha algumas turmas que eu estava presente na cidade, né? Quando eu estava em viagem ou aqui em São Paulo, o pessoal às vezes me chamava, Milena, olha, vai ter uma turma, você não quer passar lá no primeiro dia, na abertura, dar um oi pro pessoal, no último dia, no fechamento. Então, sempre que dava, eu encaixava na agenda e ia dar um oi. E é muito interessante, porque a gente percebe, primeiro, né, a resistência no início, mas quando você começa a entender, enxergar o que está por trás, eu acho que todo mundo começou a abraçar a causa de uma forma diferente. Do ponto de vista de público, me recordo por muitas e muitas turmas, quando a gente começava, que eu entrava na sala, às vezes eu perguntava, só para ter uma ideia, né, às vezes eu entrava na sala, tinha lá 15, 20 pessoas fazendo a capacitação, e aí eu perguntava, né, quem vem da área jurídica, quem está vindo aí da área mais de tecnologia, né, de segurança. Então, a gente tinha no início um número infinitamente maior de profissionais que vinham da área realmente de segurança, de tecnologia, e começando ali um outro advogado que já estava ali começando a estudar o tema, que já tinha tido algum contato, que estava enxergando ali alguma coisa diferente, querendo conhecer um pouco mais essa estrutura. Mas tinha, sim, uma certa resistência, né, o pessoal da área jurídica, mas acho que é uma resistência muito mais por ser um mercado diferente. Como você colocou, a área de tecnologia, ela tem um grau de atualização tão grande para tanta coisa, que já está, parece que no DNA, né, do profissional de TI, Sim. que ele tem um ciclo de atualização muito rápido. Assim, quando você fala de capacitações e de certificações mais ligadas ao mundo de gestão, que é onde o Equizim atua, a gente tem coisas
menos de techniquez e mais de gestão, de serviços, uma visão mais holística, justamente para tirar o cara de TI do bit byte. Essa é a proposta, né? A Sim. gente não tem treinamentos muito operacionais. Mas o pessoal de TI, ele respira isso. Então, ele vive numa evolução constante, porque as soluções, as ferramentas, as plataformas... Toda hora tem um negócio novo, toda hora entra uma coisa diferente e ele tem que respirar atualização. Então, ele já é movido por essa coisa dos treinamentos complementares, dos treinamentos profissionais. Ele tem uma formação de base do ponto de vista acadêmico, mas ele está ali numa busca constante por atualização, porque o mercado exige muito dele. Então, para esse público, é mais fácil ele entender. E a gente tem, eu percebo pelos vários alunos, né, que fazem certificações, eu consigo até ver pelo LinkedIn, eu falo, nossa, olha, putz, esse cara está aqui, né, mais uma certificação. O pessoal não para, né? Você fala, pô, eu já terminei isso, o que mais eu vou me colocar aqui como meta para esse próximo ano, para esse próximo semestre? Porque tem essa visão da atualização mais constante. A área de direito, ela não tinha ainda essa cultura. E não é que seja uma obrigação, uma exigência. Eu acho que é muito mais uma questão da conscientização. Da mesma forma, e às vezes a gente já teve essas discussões, né, em outras oportunidades, da mesma forma que você não consegue garantir que um profissional, só porque ele acabou de sair de uma boa faculdade ou porque ele fez ali um curso de pós-graduação, você não pode garantir que ele vai ser o profissional dentro da sua empresa, não é uma garantia absoluta, né, só porque ele tem um título. Você não sabe se esse profissional fez aquilo mais ou menos, né? Se ele se pendurou nos amigos de grupo, se ele era um estudante mais relapso, mas de repente ele conseguia tirar ali a média e passou ali raspando. Então, assim, ele tem lá o título dele de um bacharelado ou de uma pós-graduação, de um MBA, que não necessariamente garante que esse cara vai desempenhar ou essa mulher vai desempenhar da maneira que você está esperando. O currículo, às vezes, ele não bate, né, com a realidade do desempenho do profissional. Você tem que juntar uma série de outras coisas, inclusive soft skills, que não estão nesses treinamentos que a gente está falando, mas que são extremamente importantes. E aí, quando você traz isso para a certificação, eu faço a mesma analogia. Não é porque você fez o treinamento da empresa A, B ou C, ou tirou a certificação do Instituto A, B ou C, que isso é uma garantia que você é o profissional da área. Mas é, no mínimo, uma garantia de que esse profissional, por alguns dias, horas, semanas, meses, ele mergulhou num determinado assunto. Ele se desdobrou para conseguir conciliar o que ele faz no dia a dia e mais uma carga horária extra para estudar, para se dedicar, para fazer trabalhos, para participar de treinamentos, muitas vezes, que estão sendo feitos à noite, de fim de semana. Então, você consegue ver a entrega do profissional e a dedicação em busca de um processo de melhoria. Não é uma garantia, como nenhum título de absolutamente nada pode garantir que você vai ser o profissional que a empresa está esperando, mas é uma segurança de que esse profissional, ele no mínimo, ele tem aquele embasamento teórico, de que no mínimo ele buscou uma informação de base. E para tudo é a mesma coisa. Você sai de um curso de administração de empresas, não significa que no dia seguinte a empresa está contratando você para falar, olha, toma minha empresa nas suas mãos. Você tem um roteiro para galgar, você tem que demonstrar, você tem que começar, você vai demonstrando experiência. Quando você já é um profissional numa determinada posição, isso vem somando, isso vem colaborando. E você vai plugando nisso a sua experiência, porque é isso que vai fazer a diferença. Mas as formações complementares, né, as certificações, elas vêm com um ponto de, vamos dizer assim, é uma cereja no bolo. E ela vai depender muito de você no dia a dia. Você pode ter a melhor formação da melhor faculdade, o melhor curso complementar, a melhor certificação profissional. Se você for uma pessoa que está na empresa e você é um cara, sei lá, intragável, de difícil relacionamento, que não consegue se comunicar com as pessoas, que não consegue ter um lado da empatia, de se colocar no lugar do outro, se você é uma pessoa que não escuta o que seu cliente, o que seus pares falam, não consegue ajudar, ser solidário ali no dia a dia. Quando você não sabe, se você não ajuda a buscar informação em outro lugar, não vai funcionar.
Mas, Entendeu? Milena, Então, assim, é um pacote, né? A gente tem que entender que o certificado por si só, seja ele do Exim, seja de uma faculdade, de uma universidade, do que for, isso sozinho não garante nada. É uma combinação, né? Você tem que se transformar dia a dia num profissional melhor. E essa busca de conhecimento faz parte do processo. Não é a única coisa, mas é um alicerce. É um alicerce, tá? é, concordo contigo em tudo que tu falou. Eu queria até somar, assim, para os nossos alunos e para quem está assistindo a live, quem vai olhar no YouTube depois, para pensar um pouquinho fora da caixa, assim, tá? A gente, aqui no Brasil, a lei entrou em vigor em setembro, tá? Então, menos de 6 meses, tá? Então, imagina assim, como é que eu vou contratar um DPO com experiência? Então, não existe esse cara no Brasil. Então, na formação da Exim, a gente tem o primeiro módulo, ele vai falar de LGPD, o segundo módulo vai falar de GDPR, e vai passar por ISO 27001. Não se preocupa, quem é advogado não é técnico, ele é todo conceitual. É gestão. É gestão. E o último módulo ele vai te dar um modelo para implementar uma política de gestão de privacidade dentro das empresas. Então, você passa por todas as etapas necessárias para te poder trabalhar. E no final, tu faz a certificação e tu ganha o selo. Então, para o mercado, aquele profissional que quer ser um DPO, quer ter uma consultoria, tu tem um selo de, ó, eu me preparei, entendeu? Porque você estudou, você teve uma carga de horário mais de 62 horas. A gente aqui é 70 horas de aula, porque tem o curso da Exim, tem os materiais extras, tem os trabalhos extras que a gente dá exercício, as lives que a gente faz, a gente não perde o contato dos grupos de integração que a gente troca e-mail, tem, às vezes, a Bruna, que é a nossa diretora jurídica aqui, às vezes está mandando WhatsApp, respondendo dúvida de aluno no WhatsApp, que o cara, no dia a dia dele, tem uma dúvida, manda um WhatsApp e a gente ajuda, porque a gente tem essa vivência de consultoria, então a gente consegue trocar, né? E por outro lado, o profissional, às vezes, tem que pensar o lado de quem contrata, da empresa. Pensa que, de repente, se eu sou de serve, eu quero contratar uma consultoria. Tem um monte de gente. E eu estou vendo assim, no mercado está uma loucura esse negócio de preço. Tem gente cobrando 30 mil e tem gente cobrando 1 milhão. E tu não sabe, assim, como é que eu faço, como é que eu separo o joio do trigo? Pô, certificação é uma estratégia. Né? Tanto é que a gente viu aí no edital da Corsan, a Corsan estava contratando uma empresa para prestar uma consultoria para conformidade de LGPD e estava cobrando que essa empresa tivesse uma certificação Exim. Para quê? Para ser um diferencial, porque eu não posso. Como é que eu vou chegar no mercado? Eu quero uma empresa com experiência na implementação de LGPD. Na menor hipótese, o cara tem 6 meses de experiência, entendeu? Talvez for uma Big Four lá fora. Né? Exato, a história é exato. toda muito nova. E eu acho que é isso que vai fazer muita diferença. E quando a gente fala desse profissional, que ele não pode parar, ele tem que estar ali sempre buscando, né, um complemento de informação. Essa função específica do DPO, ela ainda traz muito essa característica, né? Porque tem algumas funções da empresa que elas são muito específicas. Você tem ali uma área de atuação que ela é mais fechadinha, uma coisa mais definida. Gente, o DPO, ele é quase que um super-herói, né? Porque ele tem que jogar em várias frentes. Sim. Esse cara tem que conhecer. Quanto mais ele tem uma visão holística, quanto mais ele entende. E não é só... É engraçado isso, porque assim, apesar da gente não ter uma exigência nem no GDPR lá fora, nem na LGPD aqui, não existe essa coisa assim, não. O DPO, ele tem que ter, o encarregado tem que ter isso. Não é uma coisa tão especificada, não tem uma exigência para certificação, ou para um curso A, ou para uma formação B. Mas quando você olha, né, assim, o que é a função do DPO, o que é a vida dele ali no dia a dia, você percebe que se for um profissional que consegue juntar as práticas de segurança, sistema de gestão que vem de norma, um cara que tem ali um pouco de visão de governança, uma pessoa que entenda um pouco de processos, uma pessoa que entenda da legislação, é lógico. Então você começa a ver que quanto mais esse profissional ele tem uma visão mais holística, melhor ele desempenha essa função. E aí a formação específica vem para dar um alicerce mais direcionado para aquele assunto, mas perceba que esse profissional, ele pode estar vindo de outras áreas da empresa, porque ele pode estar ali com uma visão mais abrangente, juntando, né, fazendo essa, vamos dizer assim, juntando essa sopa de letrinhas que a gente tem dentro da área, de assuntos correlacionados e que vão fazer com que ele desempenhe melhor a função.
Então é importante a gente não esquecer disso. E a depender da área de atuação, você tem que ter conhecimentos adicionais. Então a gente tem alguns mercados que são extremamente já regulamentados, que já são regulados, né, por leis específicas, né? Você tem áreas que você já tem ali todo um direcionamento. Então, é só conhecer a LGPD? É só conhecer o GDPR? Não. Então, você trabalha numa área de saúde, você tem lá o regulamento, você tem uma lei específica que você está ali debaixo dela. Você está na área financeira, você vai ter um outro direcionamento. Então, é importante que o profissional tenha essa consciência de que ele tem que ampliar esse leque. Né? Então, assim, o programa do Equizinho, ele vem com uma base para segurança, uma base para a parte de gestão, de norma, da parte da 27, ele traz o GDPR, ele trabalha essa coisa da parte prática para você começar a ter uma ideia. Agora, eu fiz um exercício prático, eu trabalhei num cenário, eu estou pronto para resolver o mundo real? Não. Mas se você, durante o treinamento, se você fizer direito, se você discutir bastante com o grupo, se você se colocar ali na posição, se você extrapolar, o que eu acho importante é que a gente tem que lembrar o seguinte, mesmo como aluno, você pode ser o aluno normal, o aluno que vai, assiste a aula, faz o exercício, entrega, faz a prova, passou a livra, acabou. Fiz minha parte. E você pode ser aquele aluno que... Poxa, o que mais eu posso fazer além do treinamento? Nossa, tem uma lista de referência bibliográfica adicional aqui. Peraí, deixa eu arrumar mais um tempinho, deixa eu me esforçar um pouco mais. Eu adoro quando eu vejo no LinkedIn o pessoal postando, dizendo, gente, foram meses de estudo. Porque quando você vê que o cara passou meses fazendo ali a jornada, mergulhando em cada módulo, buscando, indo atrás, ele vai incorporando aquilo de outra forma e ele começa a ter a possibilidade de exercitar. E aí você começa a desenvolver também o seu lado mais prático. Às vezes você pode não ter sido ainda apontado o DPO da sua empresa, mas por hora é a pessoa que está ali, que está dando ali todo o suporte, toda a base necessária. Então, como é que você faz realmente para sair do lugar comum? Então, o que mais você pode fazer? Né? Viu, Milena? E até, assim, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo, passou tão rápido que nem percebi o horário. Mesmo, hein? Mas eu queria, uma coisa que a gente sempre fala aqui na empresa é o seguinte, aquela pessoa que sonha em ter uma carreira internacional, a mesma certificação que ela faz no Brasil, ela consegue carregar para a Europa. Então, isso é uma coisa fantástica. Eu queria te perguntar em termos de números, assim, você sabe quantos DPOs tem formado já no Brasil? Tu tem uma ideia? Tenho sim, porque até porque como a gente emite aquele badge, né, aquele selo especial, a gente tem esse controle. Eu fiz uma apresentação recentemente, coisa de, sei lá, uma semana, 10 dias atrás, então eu fiz esse levantamento. A gente entrou com o programa completo do DPO, lembra que a gente entrou faseado, né? Veio o primeiro módulo de fundamentos, o de segurança já existia, aí um ano depois praticamente entrou o módulo avançado, e aí a gente fez essa combinação da trilha, da jornada da formação do DPO. Então, do ponto de vista de trilha DPO, é alguma coisa que a gente está falando de mais ou menos... Não chega a 2 anos inteiros, né? Desde que a gente começou a ter realmente as turmas para falar, cheguei até o topo. Então, dentro desse modelo, a gente está falando de mais ou menos uns 1.100, 1.200 profissionais que estão com o pacote completo e a gente tem, né, bem mais do que isso em fase de formação. Porque muitas vezes o profissional, ele faz um módulo agora, tem gente que já faz uma matrícula, por exemplo, e faz um pacote completo. Não, eu quero fazer a trilha toda. Tem gente que, às vezes, até por uma restrição, pode ser financeira, pode ser de tempo mesmo, às vezes está numa entre-safra, está numa mudança de emprego, não vai conseguir absorver tudo de uma vez só. Então, ele vai fazendo aquilo pontualmente. E a gente começa a enxergar que, de repente, ele fez num determinado quarto, num determinado trimestre do ano ele faz um módulo, aí ele vai para um próximo um pouco mais para frente. Então, você tem muita gente que está no meio do caminho, por exemplo, com 2 módulos indo para o terceiro. Tem gente, é muito comum a gente ver o pessoal da área jurídica fazendo o caminho de fazer, por exemplo, vou fazer toda a trilha de privacidade primeiro e vou deixar o de segurança por último para eu me acostumar um pouco mais, me ambientar um pouco mais com esse modelo das provas e etc. E às vezes até um pouco também, né, o medo de segurança, como você falou, não precisa ter medo, porque ele é focado na norma, é gestão. Então, é uma coisa que, assim, você com um mínimo de bom senso, né, você consegue acompanhar bem o treinamento. Não é nada que você vai sair de lá em estado de choque, dizendo, gente,
o que aquele pessoal estava falando sobre segurança da informação. Não é assim, então dá para encarar. Então, é muito interessante isso, você ver a movimentação. E o PDPE, que é um módulozinho à parte, porque ele é todo focado na LGPD, a gente tem aí por volta de uns 1.300, 1.400 mais ou menos profissionais que já cumpriram essa etapa. E se a gente for olhar, é pouco, né? Porque você fala, gente, o módulo do PDPE, ele é muito útil para quem está na trilha do DPO, apesar do EXIM não exigir como certificação, mas como conteúdo, você precisa conhecer a lei nacional. A gente faz a trilha no GDPR justamente por ser uma coisa mais densa, né? A gente passa a régua lá em cima. Vem fazer pelo GDPR, porque depois fica muito mais fácil para você entender como é que você vai usar isso daí, olhando para a lei nacional, que ela tem uma característica de ser um pouquinho mais suave em algumas coisas, um pouco mais leve, ela deixa ali algumas brechas para algumas coisas. O GDPR, ele tem um grau de exigência, vamos colocar, se ele é um pouco mais hard, né? Sim. Então, o PDPE, ele é um complemento, né, para quem faz a trilha do DPO, ele faz parte, é importante você conhecer, claro, a lei nacional, e se você for para qualquer outro país, você tem uma formação pelo GDPR, que é um pacote internacional e é o regulamento que tem uma cobertura geográfica maior, que foi inspiração e continua sendo para muitas leis que foram criadas e estão sendo criadas em muitos países. Então, é importante você ter essa base de GDPR raiz. Por outro lado, o PDPE isoladamente, ele é talvez uma das melhores opções que o próprio DPO, quando ele volta para a empresa e ele fala, gente, agora eu tomei o banho de loja, agora eu estou entendendo melhor esse negócio e minha missão está começando aqui como DPO, como encarregado. E ele sozinho não vai fazer o milagre, né? A gente falou isso no começo desse bate-papo. Então, ele precisa trazer a empresa. Faz parte, inclusive, da missão dele, né? Que ele faça o trabalho de conscientização, de capacitação, que ele traga a empresa culturalmente para dentro desse novo modelo. Então, o PDPL vem como uma luva para ser aplicado dentro das organizações em larga escala, porque ele é um curso pequenininho, ele é mais compacto, focado na LGPD, que vai trazer à tona os principais impactos, os pontos mais críticos, o que muda no seu dia a dia. Então, o DPO pode usar a favor dele, inclusive, uma formação que já está toda estruturada, menorzinha, compacta, porque aí você faz um trabalho mais amplo. A gente tem que lembrar que a área de marketing, o financeiro, o administrativo, o pessoal de desenvolvimento de produto, o RH, todo mundo precisa pelo menos do banho de loja. Esse pessoal talvez não precise fazer uma trilha inteira de DPO, porque não vai ser a função dele, mas ele precisa ter essa ideia de como é que a lei nacional está funcionando, até para ele entender essas novas mudanças, essas propostas que estão sendo trazidas pelo DPO, como uma nova forma da empresa operar. Então, de novo, é a conscientização mais ampla. E tem um produto perfeito ali para isso, né? Então, você pode fazer isso em larga escala. Mas deixa eu comentar uma coisa. A gente saiu uma notícia que no Brasil a gente vai precisar de 500 mil DPOs. Eu estava olhando no LinkedIn, a Pets já está contratando, a Elo, quem quiser trabalhar nessa área, tem área sobrando. Então, a gente preza por qualidade aqui. Então, nossas turmas, por lei, não tem mais do que 10 pessoas. É sempre menos de 10 pessoas. E a gente sempre indica que a pessoa faça a trilha completa. Claro que a gente não consegue obrigar, mas a gente sempre recomenda que ela faça completa. E a gente, por quê? Porque esse cara que vai fazer só o PDPE, ele é uma porta de entrada fantástica, né? Mas ele fazer essa trilha e fazer a certificação, porque uma coisa é tu estudar, só fazer o curso. Daí tu bota lá, o professor tá falando, dane-se a professora, eu não dou bola. Mas na hora de fazer a prova, quando você tem uma prova no final, isso dá um peso, né? Você como aluno, você mergulha de uma maneira diferente quando você sabe que você vai fazer uma prova no final. Não tenha dúvida. Com certeza, com certeza. Mas tem muita oportunidade de mercado. É assim, a gente não sabe se esse número são 500 mil, são 50, até porque a gente tem aí a NPD, que tem a missão, inclusive, de afunilar, né, e de definir algumas coisas que não estão muito claras no NPD. Então, a Autoridade Nacional tem uma missão aí, já tem todo um cronograma estruturado aí para esses próximos 2 anos, entre o calendário 2021 e 2022, tem uma lista de itens, entre elas, especificar um pouco melhor essa questão da formação do DPO, o perfil, etc.
Mas, um outro ponto que é importante, né? E definir um pouco melhor de que forma isso vai ser aplicado nas diferentes empresas, porque não é muito claro, né? Você não sabe se a startup, a microempresa, a lojinha da esquina, a multinacional, está todo mundo debaixo da mesma regra, ou vai ter algum modelo em que a gente possa replicar isso, mas com um grau diferente a depender do tamanho do negócio, do modelo. Então, é isso que faz com que a gente tenha possibilidades de... Pode ser 500 mil, pode ser um número menor, vai depender de como a NPD vai definir melhor essa questão de aplicação, né? Se vai fechar um pouco mais esse foco. Mas independente de chegarem à conclusão que são 500 mil, 50 mil, 100 mil profissionais, dentro das organizações, o impacto, ele é gigante, porque pegou todas as áreas. Não, eu quis dizer o tamanho do mercado, né? O cara que está pensando se eu faço ou não faço, eu quero dizer para esse cara, vai ter espaço para ti. Busca, no mínimo, começa a conhecer um pouco melhor, porque seja lá o que você faz na empresa, alguma coisa vai encostar no teu trabalho, na tua área de atuação, alguma coisa alguém vai chegar e falar, isso aqui não, porque... Aí você vai falar, nossa, mas eu aqui na minha área nem achei que eu precisasse pensar nisso, e precisa. Então a gente percebe que é alguma coisa, que isso deveria fazer parte de um processo de conscientização, que talvez daqui a alguns anos a gente veja isso, sei lá, talvez dentro das escolas, no ensino médio, os adolescentes, entende? Já tendo ali noções de privacidade, que é um outro problema enorme que a gente tem, né, com relação ao grau de exposição das crianças, dos adolescentes. Tem tanta coisa para ser discutida. Então, assim, a gente tem um mercado inteiro, a gente tem um país inteiro, um país continental, para aculturar nesse novo modelo, né? A gente tem um modelo de vida antes e depois da lei, né? Antes e depois dessa capacidade. Então, é basicamente isso. Legal, legal. Milena, queria agradecer muito a tua presença aqui, tá? Eu, por mim, continuava conversando contigo a noite inteira, porque privacidade é um assunto que eu gosto demais. Aqui a gente respira isso. E queria agradecer mesmo. Obrigado. Vamos marcar uma próxima para a gente poder falar. Queria agradecer também todo mundo que... Queria agradecer todo mundo que participou aí. Um grande abraço. Essa live vai ficar gravada. E é isso. Muito obrigado. Da Serve, a gente garante a segurança da informação das empresas de uma maneira segura e simples. Um abração para todos. Obrigado, Milena. Uma boa noite para ti. Uma excelente semana e vamos falando. Mundo, e obrigada mais uma vez pelo convite. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.